Hoje a gente vai ter uma conversa um pouco mais longa, né? Mais longa do que o que a gente vinha fazendo. Esse vídeo vai ficar mais longo, mas é necessário, porque a gente vai abordar um assunto aqui que é um assunto um pouco delicado, é um assunto de difícil digestão, não é um assunto fácil, né? Que é sobre o segundo passo para a gente alcançar essa conexão com Deus, da gente evoluir espiritualmente, da gente buscar ser um com Cristo, né? Um com Deus. E assim, a gente já sabe, né? A gente conversou sobre isso, de que o primeiro passo é aquele passo do encontro com Deus. Para cada um de nós é completamente diferente, né? Deus toca o coração da gente de maneiras incríveis e muito diversificado, né? Para cada pessoa esse encontro com Deus é único, né? E aí a gente entra naquela fase de excitação, de alegria, né? De um encontro com Deus traz muita vontade, traz muita energia, traz muito amor, né? A gente se sente em paz, a gente se sente alegre, a gente tem vontade de gritar para o mundo, né? Sobre esse encontro. Mas aí vem um outro passo, né? Que é um passo mais difícil, mais duro, que exige mais perseverança, é um passo que não é tão divertido, é um passo que não é tão bonito. É um passo que a gente tem que fazer diariamente pelo resto da vida. É mais ou menos como quando, eu não sei se vocês já praticaram um esporte na vida, alguma coisa que vocês gostaram muito, alguma coisa que vocês aprenderam, que vocês se sentiram super felizes em ter aprendido, sei lá, talvez um artesanato. Para mim foi a corrida. Quando eu comecei a correr, eu achei o máximo. Eu achei aquilo super libertador. Botar meu tênis e sair correndo aí até suar. Eu corria muito de noite, eu adorava sentir de noite assim o vento batendo no meu rosto. Aquela energia boa e o suor e a adrenalina. Era muito bom. Quando eu comecei a me comprometer mais com a corrida, aí começaram a vir coisas que não eram tão divertidas, né? Eu tinha que cuidar mais da minha alimentação, eu tinha que evitar um docinho aqui, um docinho ali para não ter aquele pico de açúcar. Eu tinha que treinar mesmo quando não estava com vontade, né? Então ficou menos divertido, né? E aí algumas pessoas continuam e outras pessoas desistem. No meu caso eu desisti da corrida. Mas a gente não pode desistir de Deus. E a gente não pode desistir de ser santos. Sabe, esse assunto assim de santidade é uma coisa assim, tá escrito na Bíblia, né? Jesus falou pra gente ser perfeito, como Deus é perfeito. E ele orou por nós pedindo que a gente seja um contigo, como eu sou um contigo. E chamava Deus de Pai. Então, nós como os pais, né, se você tem filhos, você sabe que tudo que você quer para o seu filho é que ele seja feliz. E Jesus sabia que a felicidade da gente está em ser um com Deus, né? Então a gente não pode desistir disso. E a santidade nada mais é do que ser um com Deus. E para ser um com Deus, tem uma coisinha, né? Que é um desafio próprio nosso de seres humanos, né? Nós não somos como anjos, nós não somos etéreos, aquela coisa assim, né? Conhece a face de Deus frente a frente, conhece a verdade. Não. Nós somos um composto de alma e corpo, né? Existem algumas religiões, né, algumas tendências filosóficas também, e inclusive nós, né, cristãos,
quando a gente está querendo alcançar a santidade, quando a gente está naquela empolgação de ser um com Deus, a gente não quer que nada perturbe a gente, né? E o corpo parece que atrapalha. Se a gente pudesse, a gente não tinha mais corpo, a gente era só alma. Mas não. Nós somos corpo e alma. E pelo que a gente vê na Bíblia, para sempre seremos corpo e alma, né? Jesus, quando ele voltou ressuscitado, quando ele veio ressuscitado, ele fala, toca aqui, né? Ele fala para São Tomé, ele comeu e bebeu, ele também era corpo, né? Era um corpo glorioso, né? Mas ou esse corpo passageiro, efêmero, né? Como é o nosso, é um corpo perfeito. É isso que todos nós seremos quando a gente ressuscitar, né? Seremos um corpo perfeito e um espírito, mas ainda assim seremos esse composto de corpo e alma, né? Jesus, ele subiu aos céus, mas ele tinha que ir para algum lugar, né? Um lugar que não era mais esse de efemeridade que nós estamos vivendo, mas ele foi para algum lugar, ele precisava ir para algum lugar porque era um corpo, né? Enfim. O que eu estou querendo dizer é que nós somos esse composto, corpo e alma, né? Não tem como fugir disso. Para alcançar a santidade, não é, e para ser um com Deus, não adianta ficar nessa noia de nada me perturba, é como se o corpo me atrapalha, né? Eu queria ser só espírito. Não, nós não somos anjos. E então, por que nós somos corpo e espírito e Deus nos fez assim? Porque Ele queria que a nossa alma, nessa nossa parte divina, tivesse experiências sensoriais. No mundo perfeito de Deus que Ele queria para a gente, é que o nosso espírito provasse, sentisse gosto, ouvisse, né? Vesse com esses olhos, com esses sentidos da matéria, mas de uma forma que o espírito dominasse o corpo e não o corpo dominasse o espírito, né? Esse era o universo que Deus queria pra gente, quando Ele criou nós, seres humanos, assim, corpo e alma. Mas, né, aconteceu tudo o que aconteceu, que nós sabemos, né, não é esse o caso, e nós temos essa desordem de corpo e alma, né? Mas o corpo, ele não está aqui para atrapalhar. O corpo, ele está aqui para, através dele, a gente amar a Deus, a gente escolher amar a Deus. Por que eu estou falando tanto assim de corpo, de alma e tal? É porque existe uma parte de nós, né, do nosso corpo, que é própria do nosso corpo, que se chama temperamento. É genético. Faz parte da gente, veio com a gente, né? Faz parte desse nosso composto. Isso é tão corporal, o nosso temperamento, né, que são maneiras do nosso cérebro ser ativado que são diferentes de cada um de nós. Por exemplo, existem pessoas que se emocionam facilmente, né? Assistem um filme, uma propaganda de margarina e está chorando. Essa pessoa na oração pessoal é uma oração pessoal muito emocionada, né? Toca o coração e chora e tal. Outros de nós não tem essa emoção tão aflorada. Isso tudo parece ser coisa do espírito, mas não é. É a nossa mente, é o nosso cérebro. Na verdade, na mente é o cérebro, que ele é ativado, né? Em alguns locais do cérebro da gente são mais aflorados, outros menos, são ativados com mais facilidade, por mais tempo, outros menos, né? E isso são os nossos temperamentos. Isso é formado pelos nossos temperamentos. E aí? E aí que cada um de nós, com cada um de nossos temperamentos, temos
facilidades para algumas coisas, dificuldades para outras. Temos dons que vieram com o nosso temperamento, né? Características felizes do nosso temperamento. E temos características difíceis, desafiadoras no nosso temperamento. Então, assim, eu não estou contando essa história toda para ninguém ficar no mundo, né, da Gabriela, do Jorge Amado. Eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela, não. A nossa missão aqui é subir um monte, né? De Sião, todos juntos, cada um com seus temperamentos e crescendo, crescendo, crescendo para a santidade até se encontrar com Cristo. Mas para fazer isso, voltando lá naquele segundo passo, porque o primeiro passo para se encontrar com Deus é aquele encontro maravilhoso que Deus toca o coração da gente, e o segundo é o domínio do nosso corpo. É treinar a nossa alma de tal maneira que ela volte, né, a ser aquilo que Deus sempre sonhou para nós. A alma que se experimenta no corpo de maneira santa. Então, o nosso temperamento, ele precisa ser dominado, moldado, como argila, né? Como fala, eu quero ser um barro nas mãos do oleiro. É isso. É a gente ter o nosso temperamento moldado por Deus, de forma que a gente venha a ser santo. É fácil? Não. É difícil? Não, é muito difícil. É muito difícil moldar os nossos temperamentos. E aí o que é que acontece? A gente pode acabar correndo o risco de não dar esse segundo passo para a santidade, desistir, como eu desisti da corrida, por exemplo. Da gente tratar a santidade como uma coisa distante, sem muita importância, né? Ficar só naquele primeiro encontro com Deus. Eu vou na igreja, eu me comovo com a palavra de Deus, eu, quem sabe, até pratico uma caridade, procuro praticar o bem, mas moldar o temperamento, que é aquilo que exige uma certa chinelada na cabeça da gente, uma chinelada nos comportamentos da gente, uma chinelada nos pecados, nos erros que a gente comete, a gente evita um pouquinho, né? E o conhecimento dos temperamentos, ele pode ser uma ferramenta, se bem usada, dramaticamente importante, né? Não é fundamental, mas se ela é bem usada, ela pode ser muito importante para a gente encontrar a nossa santidade. Por quê? Quando a gente tem um defeito dominante, né, que é parte do nosso temperamento, o que é esse defeito dominante? Vou explicar. É como um carro que está mal balanceado, né? Não sei se vocês já tiveram a experiência de dirigir um carro mal balanceado. Ele vai, você está aqui dirigindo, querendo andar para frente, e o carro vai indo para o lado. Aí você tem que ficar segurando o volante para ele vir para frente. Se você não para e não balanceia seu carro, chega uma hora que chega a doer o braço de você ter que ficar segurando o volante torto assim, para ele poder ir para frente. Porque se largar, ele vai para o lado. É assim que nós somos com o nosso temperamento e o nosso defeito dominante. Se a gente não segura as rédeas do nosso temperamento, não fica pensando que fica tudo do jeito que tá, não. Vai indo pro caminho errado. Você precisa ficar se esforçando para botar o carro para frente. Se esforçando. E vai ficando cada vez pior. Se você não para, não balanceia o carro e não segue reto
Pronto, agora vamos. Agora vai. Então, o defeito dominante é isso. É como se, para uns de nós, o defeito dominante fosse para a direita do carro, ou o balanceamento fosse para a esquerda do carro. Mas o fato é que não está indo para o caminho certo. E o mais sério disso tudo é que esse defeito dominante, que é próprio de cada temperamento, ele funciona como se fosse um carro-chefe de um pecado dominante, uma tendência de pecado dominante, que vai puxando outros junto com ele. E como o temperamento traz uma moeda de duas faces, por um lado está o defeito dominante, para o outro as características felizes do nosso temperamento, se a gente não cuidar, o defeito dominante não toma conta de tudo. É como um jardim que você não cuida. O jardim que você não cuida, ele não vai florescer lindo e maravilhoso. Ele vai criar erva daninha, ele vai criar mato, ele vai ficar cada vez mais feio. Daqui a pouco não é mais um jardim, é um monte de mato. É assim com a gente. Se a gente não vigiar e não cuidar, né, e não fazer o que é necessário para moldar o nosso temperamento, o nosso defeito dominante, ele vai nos levando cada vez mais para o caminho errado. Quando a gente já vê, já foi. Tem uma passagem de Provérbios que retrata muito bem isso. Fala assim, ó. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém a misericórdia. Então, assim, dissimular suas faltas, quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei achando que dissimular as faltas é você mentir, é dizer que você não fez o que você fez, algo assim, mas não é. Hoje, no meu entendimento, eu vejo que dissimular as faltas é você fingir que elas não existem. É você não parar para refletir. Nós temos a responsabilidade de refletir, de fazer um exame de consciência. Nós cristãos temos a responsabilidade de fazer um exame de consciência e ver. É por isso que nós, os católicos, temos a confissão. Ver quais são as nossas falhas, os nossos erros. E confessá-los. Confessar não é só da confissão, né? Confessar é principalmente você, no seu exame de consciência, na sua oração pessoal, você dizer, meu Pai, eu estou pecando. Eu sei que eu estou cometendo esse erro. Quer ver uma coisa? Inveja. É interessante, você já notou que as pessoas elas falam assim, ó, eu não vou falar nada não, porque pode despertar inveja, né? Olho gordo. Mas eu não invejo ninguém. Não, eu não tenho inveja. Inveja é um pecado socialmente tido como muito feio. Então todo mundo te inveja, mas você não inveja ninguém. A conta não fecha. Cadê os invejosos? Se ninguém inveja, todo mundo só é invejado, né? Então, existem pecados que a gente comete e que a gente não tem coragem de confessar, que a gente prefere nem pensar a respeito. E quem faz isso não prospera. Sabe por quê? Porque quando você assume, por exemplo, que você teve inveja de alguém, que você, não sei, entrou numa casa muito bonita, que você sempre sonhou ter, e que parece que para aquela pessoa foi tão fácil para você. E você sente uma inveja que não necessariamente é uma inveja de desejar mal para o outro, mas uma inveja de por que não para mim? Se você não faz essa análise, você jamais vai conseguir prosperar, porque Deus precisa
Deus sabe tudo, Ele está vendo você confessando ou não confessando, Ele sabe cada fio do cabelo da cabeça da gente. Mas quando você confessa, vamos lá, vamos imaginar que você é a pessoa que teve uma inveja, sentiu inveja naquela situação e dissimulou para si mesmo, para Deus, para todo mundo. E ninguém quer, não tenho inveja. Né? E aquilo ficou lá no seu coração. Você acha que você vai crescer alguma coisa com isso? Não vai. Mas por outro lado, se você vai lá, sente aquilo, faz um exame de consciência. E na sua oração pessoal, que é importante ter o hábito da oração pessoal, você confessa a Deus, você fala, meu Deus, eu senti inveja hoje. Oh, meu Deus, eu não queria sentir isso. A conversa com Deus tem que ser uma conversa sincera, de coração rasgado. Oferecer a Deus o coração do jeito que você tem. Tem gente que ora e fala assim, não, eu tenho que ter um coração grato, eu vou agradecer. Mas o coração não está grato. Você não está com vontade de agradecer, você está com vontade de pedir. Você está com vontade de reclamar. Você está com vontade de questionar. Então entrega o coração a Deus do jeito que ele está. Meu Deus, olha, meu coração está assim. Eu sei que eu devia estar grata pela casa que eu tenho. Eu sei que eu devia estar grata por todas as graças que você me deu. Mas eu não estou me sentindo assim. Na verdade, eu estou me sentindo muito triste. Por que para mim tem que demorar tanto para vir à casa dos meus sonhos? Isso me dói o coração. Mas, Pai, eu quero te oferecer a casa. Eu quero te oferecer a minha casa. Eu quero te oferecer o meu coração do jeito que ele está. Envia o teu Espírito Santo e cura isso em mim. E envia também o teu Espírito Santo sobre aquela casa que eu vi hoje, sobre a família que mora lá, que eles tenham prosperidade todos os dias da vida dele, que a vida deles seja ainda mais próspera do que é hoje, que as coisas para eles sejam ainda mais fáceis do que é hoje. Abençoa, Senhor, a vida dessa família e abençoa também a minha. Você percebe a diferença que faz na hora que uma falta é confessada? Na hora que essa falta é confessada, você dá a margem, dá a abertura para o Espírito Santo agir nela. E aí você prospera. E aí você tem a misericórdia. É isso que está escrito aqui. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. Esse as detesta também é muito importante. Porque hoje em dia eu tenho notado que as pessoas falam dos pecados. Às vezes voltam até da confissão dando risadinha, falando, eu falei isso, eu falei aquilo e tal. Gente, pecado é para ser detestado. Ninguém pode dizer, preguiça é meu nome, eu tava ali curtindo uma preguicinha, porque eu sou preguiçosa mesmo. Gente, está escrito na Bíblia, tem nos provérbios em tanto canto. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Você tira um cochilo aqui, tira um cochilo ali, daqui a pouco quando você vai ver, a pobreza entrou na sua casa como um ladrão. Está escrito lá. Como é que você pode falar da preguiça como se fosse um pecadinho de estimação? Pecadinho de estimação é cobrinha pequena que cresce e venenosa. Então é preciso confessar e detestar os seus pecados. E para confessar e detestar é preciso se conhecer. Eu dei esse loop inteiro para falar da importância de você refletir sobre si mesmo, de conhecer a si mesmo e conhecendo os 4 temperamentos, sabendo qual é o seu temperamento, qual é o seu defeito dominante. É uma boa dica para você ficar atento. Opa, esse é o meu pecado. Opa, é aqui, ó, que o coisa ruim lá tem pegado em mim. É aqui. Porque você estando atento a isso,
fica muito mais fácil de você observar, de você confessar, de você detestar o seu pecado, de você permitir que Deus vá agir nesse pecado. E assim a gente encontra a santidade. Então, mais uma vez, vocês entendem por que é que essa segunda parte da aproximação com Deus é uma coisa tão negligenciada? Primeiro, mexe com a autoestima da gente, mexe com o nosso ego, né? Dá trabalho, ficar refletindo e tal. Ficar se vigiando dá mais trabalho ainda. E agir sistematicamente para combater esse defeito, para combater esse pecado dominante. É ainda mais difícil. É que nem uma dieta. Você tem que fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não adianta no final de semana não fazer, porque você não vai ter resultado. Tem que fazer todo dia. Tem que tornar aquilo um hábito. Tem que transformar a sua maneira de se alimentar para você adquirir um hábito que seja eterno, né? Eterno assim, que seja para o resto da vida. Para nós, para a gente adquirir um temperamento moldado por Deus, não é Deus que vai lá, porque né, essa oração de se permitir, de deixar Deus usar a gente como barro, faz parecer que é passiva, né? Que fala assim, tô aqui, Senhor, vem. Eu estou entregue, que essa parte é muito importante. Faz de mim como um barro nas mãos do oleiro. Só que nós somos um barro vivo. E a gente tem que fazer essa escolha todos os dias. Todos os momentos. Em todas as oportunidades de pecar ou não. De cometer o mesmo erro ou não. A gente vai lá e fala, meu Deus, eu quero ser como barro nas mãos do oleiro. Agora, nesse momento. E eu vou renunciar ao pecado. Eu vou renunciar ao erro. Eu vou agir de maneira diferente. Fazer isso quando você está morrendo de raiva, querendo dar uma resposta, né? Eu que sou do temperamento colérico, né? Eu sei que a pegada que tenho em mim, do pecado em mim, é a ira. Então, respirar fundo, quando a resposta vem na ponta da língua, e eu sei que eu sou sagaz, que eu sou boa de dar a resposta na hora, que eu sou inteligente, né? Usar a minha inteligência para a santidade e escolher me calar ao invés de falar, isso não é fácil não. Mas não adianta nada na minha oração pessoal de manhã eu dizer eu quero ser barro nas mãos do oleiro e quando chegar meia hora depois eu dar uma resposta brava no meu marido. Cadê o barro na mão do oleiro? Então, não é fácil. Mas o resultado é muito bonito. Quando a gente se permite ser moldado por Deus. Quando a gente colabora, né, para ser moldado por Deus. O resultado é muito bonito. Eu não alcancei a santidade ainda. Porque eu vou tentar todos os dias da minha vida. Preciso desse comprometimento. Mas, às vezes que eu me permiti ser moldado por Deus, que eu deixei o que falam, né, meu ego morrer e Deus florescer em mim, os resultados foram assim, inimagináveis. Né? Tem Então, tem um trecho de um livro que eu quero ler aqui para vocês. É um livro, As Três Idades da Vida Interior. É o nome do livro. Não se deve apenas tolerar o seu temperamento. Aquele negócio que eu falei para vocês, lembra? Eu nasci assim, Gabriela, né? Eu vou ser sempre assim, esse é meu temperamento. Eu tenho raiva mesmo, eu ajo desse jeito mesmo porque eu sou colérica. Eu sou estabanada mesmo, esquecida.
porque eu sou sanguínea. Ah, não, né? Não é para caracterizar cada um como se fosse signo, aqui é meu signo, eu sou disso ou daquilo, não. É para você observar os seus temperamentos. E a partir dessa observação, você entender qual é o defeito dominante, qual é a tendência de pecado que você tem e observar isso no dia a dia. Para quê? Para que descendo o seu defeito dominante, combatendo o seu defeito dominante, outros defeitos desapareçam e as virtudes que você já tem floresçam, brilhem, né? Que é o que acontece naturalmente quando o defeito dominante é combatido, né? Então vamos lá ao trecho do livro. Não se deve apenas tolerar o seu temperamento, é preciso transformá-lo, conservando o que tem de bom. O temperamento deve carregar as marcas das virtudes adquiridas. E como é bonito ver após 10 ou 15 anos de trabalho constante sobre si mesmos a profunda impressão pela virtude de um caráter cristão. Olha só, está falando de 10 e 15 anos de trabalho. Parece muito, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho 40 anos de idade. Tem 40 anos que meu espírito convive com o meu corpo. Tem 40 anos que ele convive com os mesmos defeitos. Então, se você parar para pensar, não é muito. Não é muito. Aliás, eu acredito que com determinação e permitindo, né, com a graça de Deus, né, permitindo que a graça de Deus haja, é necessário muito menos do que 10, 15 anos para você ter o seu temperamento praticamente Não, o temperamento não muda, né? Ele é moldado. Moldado. Não se deve apenas tolerar, é preciso transformá-lo, conservando o que tem de bom. É você ver uma pessoa que é colérica, mansa de coração. É você ver uma pessoa que é sanguínea, né, que tem a fama de ser esquecido, estabanado, eufórico com umas coisas, mas ver essa pessoa ser fiel, perseverante, começar a terminar e até o fim, crescer, prosperar. É você ver um fleumático, que é uma pessoa que tem uma tendência a não ter energia, a preferir ficar no seu mundinho ali, se distraindo com suas coisas, né? Netflix, joguinho e tal. Abraçando uma causa e aplicando todo o seu poder analítico, objetivo, e fazer grandes obras. Então, isso só para citar algumas coisas, tá? A boa notícia é que para cada temperamento, cada defeito dominante, cada pecado dominante, tem palavras de Deus e tem dons do Espírito Santo que transformam isso completamente. E a gente não está sozinho nessa batalha, né? A nossa boa vontade, unida à graça de Deus, que tem o mesmo desejo que nós, né? De estar junto com a gente, de ser um com a gente e a gente com Ele. Tem os nossos anjos da guarda, que estão ali, que o trabalho deles é nos levar para o céu, é nos unir a Cristo. Então a gente não está só. Mas parte do trabalho depende da gente. E a gente não pode negligenciar nos nossos 50%, né? A gente pede a Deus a força, a perseverança para continuar.
A gente, através desse reconhecimento dos nossos defeitos, a gente tem um dos dons mais bonitos e o primeiro de todos é a humildade, é se reconhecer, né? Reconhecer a nossa miséria. E, sobretudo, ao longo do caminho, não é só dificuldade, né? Não é só chinelada para sair do pecado. É muita alegria. Deus falou, Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Quem de nós nunca se sentiu cansado de si mesmo? Quem de nós nunca fez o propósito de que não ia mais cometer aquele erro, foi lá e cometeu de novo e se sentiu tão decepcionado consigo mesmo, ficou tão cansado de si, tão chateado, tão sem esperança? Essa é a miséria da gente que a gente deve confessar a Deus, que a gente deve entregar aos pés de Deus. Mas fazer de tudo, tudo, para poder crescer. Usar a nossa inteligência. Olha, gente, a gente usa a nossa inteligência para muita coisa na vida. Para prosperar, para ganhar dinheiro, deve usar. Para educar os filhos, para convencer o marido, a esposa. A gente também deve usar a nossa inteligência para alcançar a santidade. Sistematizar. Qual é o gatilho que me faz pecar? Qual é o gatilho? Qual é o erro que eu sempre cometo? Qual é o gatilho que me faz? Vamos lá. Se a preguiça. O que é que me faz sair do foco de fazer o que eu tenho que fazer para ir para aquele lugar confortável de preguiça no sofá? Qual é o gatilho? É a TV? É aquela cervejinha que dá moleza? É o vinho? Qual é o gatilho que me faz sair do trilho? A gente precisa usar a nossa inteligência para poder entender e daí sistematizar. Não, pera aí. No caso da preguiça, se é isso, eu só vou para frente da TV depois que eu tiver com o meu propósito cumprido, com as coisas que eu me propus a fazer feitas. Então, se a gente usar nossa inteligência para se conhecer, para entender o defeito dominante, para buscar gatilhos que façam com que a gente não caia neles com tanta facilidade, né? Criar estratégias para não cair naqueles erros. Como fala, né? Melhor cortar a mão, ficar sem mão e não pecar, do que pecar com a mão. Então, se for preciso você não fazer alguma coisa para você não pecar, você não vai fazer. Você vai precisar jejuar daquilo. Mas é preciso ter essa consciência, essa reflexão, usar a inteligência. E além disso, pedir a Deus, orar, fazer por Ele, para Ele, do início ao fim. E Ele vai estar conosco, eu garanto isso. Porque isso é sobretudo a vontade dEle, de que a gente seja feliz. Muitas vezes é necessário negar um prazer imediato para conseguir um prazer maior no futuro. E é nisso daí que está o segundo passo para se encontrar com Deus. É no trabalho árduo de moldar nosso temperamento,
de fazer reflexões, de meditar, de fazer o que é preciso fazer para não pecar. Eu, por exemplo, falar de mim, para controlar o meu temperamento, eu preciso orar, eu preciso meditar, meditação mesmo, de estar em silêncio, para observar os meus pensamentos, para, como se fosse tentar apagar uma borracha nos meus pensamentos, para eu ficar um tempinho sem pensar em nada, limpar a minha mente. Eu preciso disso, é minha responsabilidade, porque quando eu não faço, eu tenho mais tendência a cometer erros, a pecar. Então é de minha responsabilidade eu meditar, eu orar, eu fazer yoga, eu fazer atividade física, eu preciso. Não foi o Márcio que tem um temperamento que precisa de energia, é da responsabilidade dele, ele precisa fazer atividade física, ele precisa se mover, criar energia no corpo. Senão ele passa a vida toda na frente do Netflix, a vida acontece sem ter acontecido nada. Então cada um de nós tem coisas que pode fazer sistematicamente, diariamente, para poder chegar à santidade. Agir com inteligência. Amar a Deus de todo o coração e com toda a sua inteligência. Esse é meu recado para hoje. Bem longo, né? E fica aí. A mensagem, um pouquinho, uma pincelada sobre os temperamentos, mas sobretudo com relação à importância da gente se conhecer, conhecer nossos defeitos dominantes. Que Deus nos abençoe e até amanhã.